A igreja pode se assentar. Abra sua Bíblia no texto de Jonas, capítulo 1. Nós falaremos sobre nas mãos de Deus. Estar nas mãos de Deus não é algo muito fácil, não é algo simples. Pressupõe mudança e aceitação, acolhimento da sua vontade, do seu plano e do seu propósito. Quero cumprimentar a você que nos acompanha pela internet. Nós somos a Igreja Batista de Ipanema, a primeira Igreja Batista de Minas Gerais. Meu nome é Fernando, eu sou pastor desta igreja, junto com o pastor Dito e com os seminaristas que aqui conduzem o trabalho junto comigo. Conduzimos este lindo rebanho na direção do céu. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Se você, ao final deste culto, for abençoado, compartilhe o link. Quem sabe você assim abençoará outra pessoa também. Nós estamos falando sobre nas mãos de Deus. É uma ideia, é um conceito, é uma preocupação, mas ao mesmo tempo é um estilo de vida. Estar nas mãos de Deus é muito mais do que frequentar a igreja, do que ter o seu nome associado ao rol de membros da igreja. É muito mais do que ter o seu nome na história da igreja, porque trabalha ou não. É muito mais do que, de vez em quando, fazermos orações e termos participações espirituais ou deixarmos que a palavra de Deus influencie sentimentos e emoções. Estar nas mãos de Deus é ter a vida dirigida por Deus, influenciada por Deus, modificada por Deus. A música que acabamos de cantar, ela nos induz a isso. Como um farol que brilha, como ponte no deserto, como ponte sobre as águas, como caminho no deserto, nós queremos ser usados. Mas é interessante que a música diz: sonda-me, transforma-me e depois usa-me. É impossível ser usado por Deus sem ter sido transformado por Deus. Uma pessoa que não foi transformada por Deus, ela pode trabalhar para Deus, mas ela não está a serviço de Deus. Ela cumpre um papel, ela cumpre uma agenda, mas a agenda principal é a dela. Os propósitos principais, as percepções principais, as influências determinantes, os princípios e valores para fazer o que se vai fazer, estão intimamente ligados àquilo que a pessoa tem no seu coração. Estou olhando a Lidiane aqui, estou lembrando do que aconteceu na quarta-feira, Lidiane. Quarta-feira eu estava a serviço de Deus, como estou o tempo todo. Acabei de fazer a devocional na Escola Imaculada, atravessei a rua correndo e fiz a devocional na Escola Nilo Moraes. É assim a rotina de quarta-feira de manhã, 5:45 na Escola Imaculada, 7:10 na Escola Nilo Moraes. E lá no Nilo Moraes, na parte da manhã, eles me dão o microfone, então os alunos em sala de aula, através do microfone, tem uma comunicação interna, acho que é rádio, não sei bem ali qual é a qualificação, mas tem uma comunicação interna e todos ouvem, fazemos ali a leitura devocional e pronto. E eu, com a agenda assim um pouco folgada, eu tinha um compromisso logo em seguida, mas eu falei assim, quer saber, eu vou jogar ping-pong com os meninos. E estava o pessoal na quadra jogando ping-pong. Aí eu perguntei para um professor se eu podia. Claro, pastor, joga aí com eles. E comecei a jogar ping-pong. E aí a Lidiane estava correndo, me procurando. Pastor, ainda bem que o senhor está aqui. Eu achei que o senhor já tinha ido embora. Eu estava indo lá no carro. Foi mais ou menos isso que você falou. Eu estava indo lá no carro chamar o senhor. Eu falei, mas por quê? Assim, pensei, né? Aconteceu alguma coisa. Não, pastor. Nós vamos fazer uma apresentação sobre o autismo. Está tudo preparado. E nós queríamos que o senhor fosse lá para dar uma palavra. Ainda bem, foi Deus que não deixou o senhor ir embora. Foi isso. Foi de fato Deus que me mandou jogar ping-pong naquele momento. E eu iludido, achando que eu ia me divertir com ping-pong. Só que, na verdade, a agenda não era minha, era a agenda do Senhor. E eu subi. Quando eu vi a sala, os alunos ali, toda a estrutura que eles montaram para falar sobre o autismo, eu fiquei emocionado, então eu não só orei. Eu usei da palavra, nem sei se podia ter feito aquilo que eu fiz, mas eu acabei usando da palavra, falando sobre a importância da inclusão,
da acessibilidade, da sensibilidade com o autismo. Eu sou muito sensível a esses temas, e principalmente quando envolvem crianças e adolescentes, e falei algumas coisas ali que eu acho que abençoou, que edificou. Eu sei que foi um momento muito bonito, para mim pelo menos, foi um momento muito bom. Por que eu estou dizendo isso? Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, você tem a sensação de que está fazendo algumas coisas para você, mas você não se importa quando Deus atravessa a sua agenda e cumpre a agenda dele. Quando eu terminei de orar, eu já nem lembrei mais do ping-pong, porque na minha cabeça, aquela ida ao ping-pong era uma estratégia mais de Deus do que minha, para que eu não saísse daquele ambiente e fosse fácil o acesso. Estar nas mãos de Deus é estar sensível às interferências de Deus que alteram a nossa agenda, mas para cumprir um propósito maior. Nós só podemos dizer que estamos nas mãos de Deus quando Deus nos dá uma ordem e nós nos levantamos para cumpri-la do jeito dele. O texto que eu pedi a você que abrisse a sua Bíblia é um texto muito simples, mas ao mesmo tempo carregado de uma complexidade existencial, emocional, que interfere de maneira substancial no servir a Deus. Deus chama Jonas, Deus tem um propósito através da vida dele, Deus quer salvar uma cidade através da vida daquele rapaz. Só que, como disse o pastor Jander, num dos seus sermões, e eu peguei aquele corte, eu ia usá-lo numa reunião nossa, mas foi uma reunião tão abençoada, tão edificante, e o Espírito Santo caminhou com a reunião numa direção que eu nem usei. Mas o pastor Jander, eu não sei exatamente o nome do sermão, se depois eu achar, eu acho que o Marquinhos achou, depois você põe no grupo da igreja, depois do culto, depois da escola bíblica, senão o pessoal vai ficar acessando agora. Mas o pastor Jander, nesse sermão, pastor da Assembleia de Deus, uma referência para todos nós, foi membro desta igreja, cresceu aqui, e eu brinco dizendo que ele depois se desviou para a Assembleia, e ele diz que eu sou um desviado da Assembleia no meio dos batistas, e ele é um desviado dos batistas no meio da Assembleia. Isso pelo tamanho do amor, do respeito e do carinho que temos um pelo outro, e inclusive pelas duas igrejas. É bom que fique muito claro, eu tenho um respeito, um carinho, uma reverência pelos assembleianos e pela figura do pastor Jander aqui na cidade, como tenho também por alguns outros colegas pastores. Mas num desses seus sermões, ele até trouxe esse tema uma vez que discutimos aqui no nosso encontro de pastores, ele falando que quando Deus chama Jonas, Deus tem um problema, que era salvar Nínive. Mas quando Jonas vem e ouve a voz de Deus, Deus passa a ter dois problemas. O primeiro era salvar Nínive, e o outro era mudar a cabeça de Jonas, que não queria obedecer a Deus, que até ouviu a voz de Deus. E ele então começa a falar sobre a postura de muitos crentes que não vêm à igreja, que são murmuradores, que vivem reclamando, que só veem defeito, mas não servem a Deus, não trabalham para Deus. E ele fala, eu acho engraçado ele falar a expressão, ele está com o microfone na mão, você fala, ô irmão, toma posição, irmão. Ficar indo atrás de crente velho, assim, tipo Tuninho, assim, né, cabelo branco, foi mal, Tuninho, é porque eu amo você. Mas indo atrás de crente velho, trocando fralda, gente que só vive reclamando, e ele desce a lenha no sermão. Se você tiver curiosidade, depois ouça esse sermão. E é bem verdade. Quando o texto, no versículo 1 de Jonas, diz assim, eu lerei até o versículo 3, 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levante-se e vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É impressionante esse texto, porque eu estava em casa, entre aspas, conversando com a Raquel sobre esse sermão,
e meio que burilando o sermão, né? Terminando os meus apontamentos em termos de cabeça. Aliás, o Emanuel se viu aqui, se manifestou aqui de forma muito adequada, muito correta. Tomara que ele não esteja vendo, para ele não ficar metido, mas ele agiu de maneira muito boa. Mas os irmãos não têm ideia, eu ouvi o que os irmãos ouviram aqui umas 5 ou 10 vezes em casa ontem à noite. Não, pai, olha só, quando eu chegar lá eu vou falar assim, 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 assim. Não, tá bom, Emanuel, só muda essa palavra, tá errada, não é cristões, é cristãos. É assim, é assado. Não, beleza, pai. Aí daqui a pouco ele voltava no quarto. Não, pai, então, ó, vai ser assim. Emanuel, já é a 5ª vez, filho. Não, eu vou marcar uma agenda com o senhor no gabinete. Aí começou a apelar, eu vou marcar uma agenda com o senhor para o senhor me ouvir. Tem que ser assim para o meu pai me ouvir? Emanuel, já é a 5ª vez. Não, só essa vez. Tá bom, Emanuel, tá ótimo. Não, tá vendo? O senhor nem prestou atenção, o senhor está aí com o celular na mão, eu vou falar de novo só para o senhor entender o que eu quero dizer. Nossa, Deus, Emanuel. Glória a Deus, amados, glória a Deus. Jonas, enquanto voltando ao que eu estava dizendo em relação a Raquel, eu conversava com a Raquel sobre esse sermão, do mesmo jeito que Emanuel tentou conversar comigo ontem sobre o que fez aqui, e a Raquel falou assim, mas Fê, Jonas não foi tocado por Deus, Jonas não estava nas mãos de Deus. Eu falei, estava, Raquel. O texto diz que Deus falou com ele. O texto diz que Deus mostrou a ele o que precisava ser feito. O texto diz que Deus não só falou e mostrou, Deus mostrou a sua própria indignação com Nínive, com o que estava acontecendo. É como se Deus dissesse assim, Jonas, vem cá, eu vou te dar uma visão panorâmica da tragédia que está acontecendo em Nínive. E você é a pessoa que eu quero usar para mudar isso. Você é a pessoa que eu posso usar para mudar isso. Eu vou dar a você um dom, eu vou capacitar você, eu vou separar você, eu vou levar você até lá, e chegando lá, é para você cumprir esse propósito. Não era uma cidade que se pregava fácil, não era uma cidade pequena, era uma cidade que tinha uma demanda, uma geografia que exigia tempo. Era uma cidade que tinha uma cultura que exigia talvez um evangelismo, entre aspas, de porta em porta, dando atenção às pessoas, dando atenção a um e a outro, conversando com um, orando com o outro, ouvindo um, falando com o outro. Mas o texto diz que Jonas fez uma espécie de corrida, uma maratona. Ele chegou e passou pela cidade gritando e foi embora. E isso porque Deus, depois que ele resistiu muito, o forçou a ir para lá. E o que isso tem a ver com estar nas mãos de Deus? Algo muito simples, muito simples. Nós corremos o risco de estarmos na igreja, ouvindo a voz de Deus, sendo tocados por Deus, sabendo o que Deus quer que a gente faça, sendo convidados por Deus, como eu fui, para algo muito específico, mas por causa da nossa agenda pessoal, por causa dos nossos princípios, por causa das nossas convicções históricas. E nós não temos tempo para analisar do ponto de vista meramente emocional. Há uma carga emocional que pesa muito para Jonas dizer que não iria a Nínive. Não é tempo, não é o nosso foco agora, mas isso também é determinante. As nossas complexidades, as nossas crises. Mas entenda bem, se Deus chamou você, Ele sabia e sabe de tudo isso. Ele sabe. Então Ele não se enganou quando chamou você para servi-lo. Deus não se enganou comigo quando me chamou para ser pastor. Diante dos meus maiores desafios, maiores problemas, muitos desafetos pela minha seriedade com a palavra. Normalmente os desafetos estão associados à falta de seriedade com a palavra. É verdade, às vezes a minha mão pesa, ela é pesada, e eu sei que é, e eu não tenho pena de pesar a mão quando eu estou diante de gente que não está levando Deus a sério. Preciso maneirar? Talvez. Mas independente de eu ter necessidade de maneirar, talvez aquele que esteja em pecado precise entender também que eu não pode ser assim. E a questão determinante, sabe qual é?
Deus nos chama e fala conosco e nos apresenta o cenário. A questão determinante, sabe qual é? Vamos obedecê-lo do jeito dele ou vamos obedecê-lo do nosso jeito? O que é obedecer a Deus do nosso jeito? Vamos entrar no texto rapidamente. Versículo 3 diz assim: Jonas se levantou, mas para o quê? O que diz aí na sua Bíblia? Para o quê? Fugir. Fugir. Não, tudo bem, Senhor, eu estou te ouvindo, eu entendi o que o Senhor quer. Jesus até fala de uma situação parecida como essa, quando aqueles dois filhos ouvem a voz do pai. Um diz que não vai servi-lo e vai, o outro diz que vai servir e não vai. Jonas fala assim: não, tá bom, Senhor, eu vou. Beleza. Faz a mala, faz tudo. A sensação que eu tenho é que Jonas está assim: Deus, nem imagina o que eu vou fazer. Vou fazer minha mala, eu tinha que pegar um ônibus na direção de Manhuaçu, eu vou pegar para Aimorés. Para quem nos acompanha pela internet, não tem noção da nossa geografia, é como se estivéssemos no meio do caminho, Manhuaçu ficasse à nossa esquerda, Aimorés à nossa direita. Só para que você que nos acompanha pela internet tenha uma noção. É isso que Jonas faz. É isso que ele pensa. Não, Deus não nem imagina. E quando ele desce, olha a sequência do versículo: mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope. Eu acho interessante essa cronologia que o texto apresenta, esse passo a passo de Jonas até que ele entre no barco. Acompanhe. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis. Ele não só imaginou o que fazer, mas o texto diz o passo a passo. Ele foi até Jope, chegando lá, ele chegou no guichê. Eu imagino o vendedor do guichê, obviamente, de passagem, os barcos parados ali, e ele perguntando assim: esse barco vai para onde? Ah, esse aqui vai para Tarsis. Ah, é esse que eu quero. Gente, quem quiser ir para Nínive, está aqui o barco, aqui ó, barco para Nínive saindo, e ele ali comprando passagem para Tarsis. E alguém gritando ali, dizendo: olha, Nínive, ainda tem vaga para Nínive. E ele comprando passagem para Tarsis. É como se Deus estivesse ecoando para ele: olha o que eu quero, e olhe para onde você está indo, Jonas. Mas o texto diz que ele não só pagou a passagem, mas ele embarcou no navio para ir com eles. É perfeitamente possível ouvir a voz de Deus, entender o plano de Deus, ter noção do que Deus quer, mas escolher fazer o que se quer. Estar nas mãos de Deus não é isso. Estar nas mãos de Deus é ouvir a voz de Deus, entender o que Deus quer e deixar o nosso coração ser tocado, movido, transformado e dirigido pelo que Deus quer, ainda que isso mude a nossa agenda, a nossa vida. Já disse algumas vezes, e hoje não falo mais do jeito que falava há alguns anos atrás, mas com 56 anos, pela forma como comecei a minha caminhada e pela maneira que cheguei a um posicionamento militar, eu poderia estar aposentado. E vivendo do ponto de vista econômico, financeiro e até do ponto de vista emocional, relacional, talvez um pouco melhor. Eu teria um outro estilo de vida. Mas não me arrependo nem um pouco de ter obedecido à voz de Deus. Não foram um, não foram dois, não foram três colegas que eu vi subir o morro, evangelizar, dizer que tinham sentido o chamado de Deus, e de repente, a hora que o BOP chamou, foram embora. A hora que tiveram a oportunidade de voltar para a vida militar, voltaram.
Não foram nem um, dois ou três colegas que subiram o morro, cheios de ideias, cheios de propostas, cheios de sugestões, e a hora que saiu o concurso da Petrobras, fizeram prova, passaram, hoje, graças a Deus, estão bem casados e aposentados. E nunca mais voltaram para fazer a obra de Deus, como, entre aspas, diziam que tinham sido chamados. Não foi um, não foi dois, não foram três jovens que eu vi dizendo assim, não, eu estou orando porque eu quero que Deus me conduza, eu quero ser um missionário, eu quero estar no campo missionário, a hora que Deus me chamar eu vou. Sim, a hora que Deus chamou, se colocou à disposição, mas a hora que viu uma menina diferente, se encantou pela menina e pegou o caminho daquele relacionamento. Eu nem estou dizendo que foi um relacionamento errado, não, não é isso. Só que ele não conseguiu levar a menina a entender o seu chamado, então ele teve que abrir mão do seu chamado, ou se é que tinha um chamado, para cumprir aquela agenda pessoal. Nesta manhã, Deus está dizendo para nós, Igreja Batista de Ipanema, primeira Igreja Batista de Minas Gerais, o clamor da cidade de Ipanema, do estado de Minas, do Brasil e do mundo tem chegado a mim, e eu escolhi e quero usar esta igreja para mudar histórias. E alguns de vocês fazem parte desse processo. Não sou eu, como pastor, que vou dizer quem vai e quem não vai. É você. Quando Deus disser assim, levante, se envolva com o coral, ao invés de você priorizar aspectos particulares, você vai estar no ensaio do coral. Ah, mas é tão pouco. É verdade, é tão pouco. Para você, para o Senhor, não. Quando Deus disser assim, olha, eu queria que você atuasse numa outra área. Quero que você lidere um grupo de meninos com os embaixadores. Quero que você lidere um trabalho como futebol no caminho. Cadê o Luciano? Está lá atrás. Sexta-feira de noite. Nós estamos com uns meninos aqui que têm um perfil um pouco diferente. Temos meninos aqui que são do abrigo, eu já falei isso. Está aqui toda sexta-feira, 6h30. A nossa proposta é alcançar um número maior. Ontem eu mandei mensagens compartilhando as fotos do futebol, do trabalho, e um amigo curtiu, fez uns comentários, e eu vou investir nesse amigo, porque eu sei que ele tem o potencial para fazer coisas grandes, e em nome de Jesus eu vou orar. Você se sente chamado para trabalhar para Deus em alguma área da vida da igreja? Não é período de eleição na vida da igreja. A igreja não tem donos. Ah, pastor, mas está lá, o Jonatas toca a bateria há tanto tempo, o que eu vou fazer na bateria? Não, se Deus te deu o dom da bateria, o Jonatas pode abrir mão e tocar baixo, ele toca muito bem baixo, por sinal. Ah, pastor, mas o Max canta tão bem, o que eu vou fazer no louvor? Não, o Max canta, mas ele toca violão, ele pode abrir mão do vocal e ir para o violão. Aqui não tem dono. Não tem. Só se sente dono quem não foi transformado, porque aí se agarra do que faz. Não abre mão do que faz. Você se sente chamado por Deus quando você vê uma pessoa embriagada ali fora, jogada no chão, talvez triste. Você se sente tocado por Deus quando você vê uma pessoa triste passando na calçada da igreja e você vê que aquela pessoa está triste. E não é uma tristeza comum, é uma tristeza que parece de alma. O Espírito Santo toca você, incomoda você, porque está assim de gente que passa na nossa calçada, carregadas de tristeza. E olha, não é droga, não é prostituição, é tristeza mesmo de alma, é coisa que se você cheia do Espírito Santo, abrir a sua boca, você ajuda aquela pessoa por alguns instantes. Você consegue ter noção do que Deus fez com Jonas? O que Deus fez com Jonas foi dizer, Jonas, há uma cidade que precisa da minha graça. Há uma cidade que precisa do meu poder, e eu escolhi você para manifestar esse poder, para fazer essa obra, para levar a minha mensagem. Quando Deus pensou em Nínive, Deus não pensou na geografia da cidade. Deus não pensou num reino. Deus pensou em pessoas.
quando nós temos aqui a campanha de missões que temos, falando de missões como falamos, nós batistas somos conhecidos mundialmente como uma denominação que é uma das mais missionárias, que ama pregar o Evangelho, ama levar a mensagem de Cristo. Nós não chegamos num país ou nação para atrapalhar a religião de ninguém. Nós não vamos para nenhum lugar porque a outra religião não presta. Não, nós vamos porque acreditamos tanto no poder de Deus, tanto no poder transformador do Evangelho, tanto na presença transformadora de Jesus, que é por isso que fazemos missões. É por isso que levamos o Evangelho. Eu não sei quantos aqui conhecem o pastor Fernando Brandão, e em um dos seus testemunhos que nos emociona muito, e se eu achar depois eu vou compartilhar no grupo da igreja, ele conta da história que a mãe dele viveu. A mãe dele, muito evangelista, lá no interior da Bahia, ela estava em casa e um belo dia 3 rapazes chegaram, pararam o carro na porta da casa dela e pediram água. Eles tinham ido para uma festa junina, e me lembrou muito a festa do queijo, mas era uma festa junina naquela cidade. E eles não tinham onde dormir, o que fazer. Mas eles simplesmente pediram a ela um pouco d'água. Ela falou, não, entra aqui. Aí ela deu água para eles. E eles beberam água. E aí quando eles iam embora, ela falou, não, agora que vocês entraram aqui, eu vou fazer um café para vocês. Aí ela fez um café, colocou um pedaço de bolo, um pedaço de queijo, uma coisa ou outra. Vocês são da onde? Vocês vão para onde? Vocês fazem o quê? Nós somos de Minas Gerais, somos da onde? Sei o quê. Cada um era de um lugar, mas acho que Belo Horizonte, ou Minas. E nós só viemos para a festa aqui junina da cidade. Mas vocês vão dormir aonde? Não tem lugar nenhum aqui para dormir, uai. Nós vamos dormir no carro. A senhora se incomoda a gente deixar o carro aqui na porta? Não, vocês não vão dormir no carro não, uai. A gente precisava tomar um banho. A senhora deixa a gente tomar banho na sua casa? A senhora vende para a gente o banho, porque parece que com a festa a cidade ficava muito cheia, e algumas pessoas vendiam o banho, vendiam a janta e coisas do tipo. Ela falou, não vou vender banho para vocês não, vocês vão tomar banho. Pode entrar, toma banho. Ela preparou toalha, de tudo um pouco. Quando eles saíram, estava lá o café, eles ficaram meio constrangidos, tomaram café depois dela insistir muito, e quando eles iam saindo para a festa, ela falou assim, vocês vão dormir onde? Não, a gente vai dormir no carro, como eu falei para a senhora aqui na porta. Não, vocês vão dormir no carro não. Era só ela e o esposo. Está aqui a chave de casa, vocês vão voltar. A hora que vocês chegarem, vocês abrem o portão e dormem aqui. Tem 3 camas aqui, eu vou ajeitar para vocês, cama, colchonete, não sei bem. Ela ajeitou lá. O Fernando Brandão diz que falou assim, mamãe, a senhora é maluca. A senhora não conhece esses moços, não sabe de onde eles são. Como é que a senhora dá a chave de casa para eles? Meu filho, para falar de Jesus, a gente faz qualquer coisa. Se eles me matarem, eles vão ter um problema com a justiça e eu vou para o céu. Eu vou ficar melhor do que eles. Eles dizem, não, vamos ficar enrolados aqui embaixo. Os rapazes foram para a festa, chegaram de madrugada, deitaram, dormiram. Quando eles acordaram, tinha aquela mesa farta com aquele cafezão, obviamente na simplicidade dela, né? Cuscuz, queijo, café, o que ela podia servir de melhor ela serviu. E eles ficaram constrangidos, meio sem graça, mas tomaram café e foram embora. Dias depois, um deles era dono de uma loja, se eu não me engano, tipo uma loja dessas de móveis. Aí chega um caminhão lá, entregando todo tipo de móveis para ela. Aqui que mora a dona fulana? Mas mandaram entregar para a senhora. Não, mas eu não comprei nada. Não, mas fulano de tal mandou para a senhora. Todos eles saíram de lá evangelizados. E o rapaz que mandou entregar os móveis agradeceu porque ele não só foi acolhido, mas ele foi salvo, com a palavra e com o testemunho dela. Anos depois, um outro que era dono de uma outra coisa, eu não sei bem aí os detalhes, sabendo que o Fernando Brandão trabalhava numa agência da Caixa Econômica, ele era uma espécie de gerente geral, antes de se envolver, de se dedicar ao trabalho missionário na Junta de Missões Nacionais, e agora ele é o secretário executivo da Convenção Batista Brasileira, mas antes ele era o secretário executivo de missões. A pessoa vai até a agência e fala assim, você que é o Fernando Brandão? Ele fala, sou. Rapaz, eu estou aqui para te agradecer. Eu sou fulano de tal, dono disso, assim. Eu quero te agradecer. Pelo quê?
Eu sou um daqueles 3 rapazes que ia dormir no carro, na porta da casa da sua mãe, lá no interior da Bahia, naquela festa junina. E ela movida, hoje eu entendo que movida de compaixão e cheia de amor, ela nos acolheu, não deu bronca, não brigou com a gente, nos deu banho, nos deu o lanche, nos deixou dormir, nos serviu café no dia seguinte de manhã, e nós 3 saímos de lá salvos. A nossa vida mudou por causa dela. E eu queria que você soubesse. E o Fernando Brandão conta isso chorando. Por que eu estou dizendo isso para você? Nós precisamos sensibilizar o nosso coração para as necessidades que estão diante de nós. Algumas delas batem à nossa porta. Eu sei, você tem suas lutas pessoais. Você tem seus problemas. Você tem suas necessidades físicas, psicológicas, emocionais. Talvez um problema no casamento, um problema com o filho, talvez uma luta com a sua própria saúde. Mas eu quero fazer um convite a você nesta manhã. O convite é para que você olhe para a Nínive que está diante de você. Ipanema talvez seja uma Nínive diante de nós nessa manhã. Nós estamos em campanha de missões mundiais. Pela fé, nós ultrapassaremos o alvo em nome de Jesus. Mas como disse o Emanuel aqui, nós precisamos pregar aqui. Nós precisamos pregar aqui. Eu estou sendo muito mexido por uma música que nós vamos cantar logo mais. É Ele. Está ouvindo, Cris? Você vai incluir essa música no louvor logo mais. Ela fala sobre, assim, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Eu quero muito que você ouça essa música ao longo do dia de hoje. O nome da música é Ele. Eu não sei os detalhes da música. Marquinhos, você tem 3 tarefas para colocar no grupo da igreja. Você e o Hugo. Hugo, vamos trabalhar hoje à tarde também. Esses 3 vídeos, do Fernando Brandão, o do pastor Jander e dessa música, ponham no grupo da igreja, em todos os grupos da igreja. Por quê, amados? Eu quero motivar você. Eu quero que o Espírito Santo motive você. Romildo, eu quero que você, dentro de uma boleia de caminhão, a hora que você parar o seu caminhão em algum lugar, para almoçar, para tomar um banho, para lanchar, você veja um caminhoneiro e diga assim: esse moço está longe de casa, ele vai lá se envolver com prostituição, eu vou falar de Jesus para ele. Vânia, você que faz unha, eu quero que você, quando parar para fazer a unha de alguém, você, em vez de falar de qualquer coisa, você fale de Jesus. Açoir, você que trabalha lá no hospital, atendendo pessoas, vão chegar pessoas cheias de problemas, angustiadas, tristes, com medo da morte. De repente a sua palavra pode até não curar fisicamente a pessoa, mas vai enchê-la de esperança. Vocês conseguem entender do que Deus está falando conosco agora? A atitude da Lidiane mexeu demais comigo. Esse sermão já era o sermão de hoje. Mas naquele momento eu entendi o que Deus fez com Jonas. Jonas, você tem uma agenda, mas a minha agenda é essa aqui. Você decidiu fazer uma viagem, mas o que eu quero de você é isso aqui. Eu estava lá feliz da vida jogando ping-pong, até ganhando, gente. E de repente eu fui parar numa sala para falar, para orar, só para orar. Ela me chamou só para orar. E de repente o Espírito Santo me levou a falar sobre a importância, o zelo, o carinho que nós temos que ter com as crianças autistas e nos deixarmos usar para abençoá-las. Por que eu estou falando isso? Porque Deus quer, antes de usar você, transformar você. Porque se você parar para fazer a unha e não estiver cheio do Espírito Santo, é fofoca que você vai fazer. Você vai falar mal de mim, da igreja, dos irmãos, de tudo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, Açoí, vai chegar uma pessoa doente emocionalmente e fisicamente, e você não vai ter uma palavra. A pessoa vai ficar pior. Romildo, se você não estiver dirigindo o seu caminhão cheio do Espírito Santo, você vai parar num posto, vai ver prostituição, droga, bagunça, e ao invés de, no mínimo, testemunhar, você vai se omitir. Não tem nada a ver com isso. Tem sim, filho.
Porque se naquele momento Deus te fez ver um caminhoneiro triste, sozinho, talvez com saudade da família, e quase usando droga, ou quase pegando qualquer caminho errado, é porque Deus quer usar você para desviá-lo do caminho errado. Eu estou falando do Romildo, eu poderia falar de qualquer outra pessoa, de qualquer outra função. Eu quero que você se sinta convidado por Deus a olhar para Ipanema e pensar assim: Deus quer salvar alguém nessa cidade através de mim. Deus quer fazer uma obra nessa cidade através da minha vida. Mas eu termino perguntando a você: o Senhor te transformou para te usar? Porque muita gente não é usada porque ainda não foi transformada. Trabalha de desobediente, trabalha em teimosia, trabalha dando trabalho, porque não foi trabalhada. Consegue entender? Trabalha dando trabalho, porque não foi trabalhada. Diga: Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos orar. Isso é estar nas mãos de Deus. É pedir a Deus para te usar, para usar você. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas ovelhas. Quero colocar diante do Senhor a nossa campanha de missões mundiais. Quero te agradecer pelo testemunho de Jonas, que nos ensina nesta manhã o que não fazer. Também nos ensina como é fácil ouvir a tua voz, entender o teu plano, saber o que precisa ser feito, mas por pirraça, birra ou vontade pessoal, não fazer. Senhor, abençoe o nosso domingo, nos sensibilizando para a tua obra, para cumprir a tua agenda. E quando a oportunidade chegar à nossa porta, como chegou na casa da mamãe do pastor Fernando Brandão, quando chegou diante dela, ela correndo todos os riscos, contra todos os prognósticos, ela acolheu e foi usada para salvar vidas. Talvez seja por isso que o pastor Fernando Brandão é tão usado. É uma bênção tão grande na nossa denominação e em outras denominações também. Talvez seja por isso que ele tem um testemunho tão forte, porque ele tem uma mãe cheia do poder e do Espírito Santo, que o ensina a ganhar almas e não perder oportunidades. Faz da nossa igreja, Senhor, uma igreja ganhadora de almas, que não foge e que não perde a oportunidade. Obrigado pelos embaixadores, porque eu vejo neste grupo de meninos e vejo nas mensageiras ganhadores de almas. Abençoa a nossa escola bíblica dominical e complete a tua obra sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Pai. A você que nos acompanha pela internet, muito obrigado. Logo mais, continuaremos no livro de Jonas, falando sobre nas mãos de Deus. A todos um ótimo domingo, vamos para a escola bíblica dominical e até logo mais. As mensageiras estão ali atrás, vendendo docinho. Deus abençoe, meninas.